Bem-vindo à Garagem do Soares. E hoje vamos comentar uma coisa meio triste que aconteceu nos anos 90, né? É uma reportagem que a Rede Globo lançou na época, né? Datado de 1991, né? Sobre o roubo de carros, né? Nos anos 90, o roubo de carro era bem comum, né? E por falta de fiscalização na época, né? E literalmente por ser um tempo diferente, né? Totalmente comparado de hoje em dia, né? Era um tempo que o roubo de carro era muito comum, né? E os ladrões roubavam principalmente, era rádios, né? Eles roubavam rádios e literalmente se não roubasse o rádio, né, eles roubavam o carro inteiro, né? E eles faziam o quê? Desmanchar ou literalmente vendê-los, né? Esquentar o documento e conseguir vender, né? Isso mostra como a legislação na época, né? É nome difícil, era diferente, né? E a fiscalização também, né? Se inscreva no canal, ative o sininho aí, vamos conhecer essa história inusitada nos anos 90, né? 15 minutos. Nos últimos 3 anos, os assaltantes levaram 100 mil automóveis. Segundo a polícia, é o crime mais fácil e rápido de ser feito e o que rende mais. Os policiais tentam conter os roubos usando a tecnologia. No departamento de telemática da Polícia Civil, as informações sobre carros roubados chegam por rádio ou telefone e são colocadas no computador. Meus amigos, você vê a tecnologia na época, né? O computador, tamanho de um planeta, né? Gigante, né? E literalmente era quase meio que boca a boca, né? O cara ali no rádio falando, né? Ó, achei o carro tal, vamos ver onde é que ele tá, né? É literalmente assim, né? Isso mostra como a fiscalização do Brasil evoluiu, né? Conforme se mais ou menos 30, 40 anos, né? Atrás, né? Dos 90, né? Você vê que a evolução tecnológica avançou, né? Muito interessante isso aí, né? E para quem é entusiasta, você vê, né, os carros dos anos 90, né, velho? Você via muito Gol, ainda Fusca, Caravan, Opala, Del Rey, né? Era muito comum dos anos 90 esse tipo de carro, né? Eram carros literalmente fáceis de roubar, né? E não tinham trava elétrica. Era muito difícil você ter um carro com trava elétrica na época, né? Muito difícil. Até mesmo com opcional era difícil, né? E vamos continuar aqui a reportagem, né? Informações do computador, o Departamento de Telemática da Polícia Civil organizou esse relatório sobre os roubos e furtos de automóveis que aconteceram no estado no ano passado. O relatório mostra quais são as ruas mais perigosas na área de cada delegacia do Rio e aponta também os automóveis preferidos pelos ladrões e os dias da semana e horários que eles costumam agir. Esses dados estão orientando o trabalho da polícia no combate a esse tipo de crime. Os meses em que acontecem mais crimes são de janeiro a abril. O mês mais perigoso é fevereiro, por causa das férias e do carnaval. O horário que os ladrões preferem agir é à noite, quando acontecem 50% dos casos. Os modelos preferidos pelos ladrões são, entre os antigos, Fusca e Brasília, 20% dos casos. E entre os novos é o Gol, 19%. Meus amigos, você vê que ainda as coisas eram tudo meio boca a boca mesmo, né? Você vê, os caras fizeram um relatório em papel, né? Hoje em dia isso é inaceitável, né? A galera faz meio digital mesmo, né? E você vê, né, que na época o Fusca e Brasília era considerado ainda carro, era considerado carro antigo já, né? Que o Fusca e a Brasília tinham saído já nos anos no final dos anos, metade assim, dos anos 80, né? E o carro na época, né, o Gol quadrado, né? Que não é chamado de Gol quadrado, né? Era o Gol, né? Que na época o Gol ainda estava em linha, né? O Gol quadrado assim, né? O quadrado foi o mais conhecido por nós mais novos, né? Pelos mais novos, né? Mas na época era um Gol, ainda era um carro 0 km, né? É um carro que ainda estava em linha, né? E literalmente você vê, né? Os ladrões não mudaram muito as suas táticas de hoje em dia, né? Na época era mais fácil, né? Por falta de fiscalização, né? E também pelas iluminação também, né? Todas as cidades metropolitanas em si, né? Eram cidades muito escuras, né? Falta de iluminação e de infraestrutura em si, né? E você não podia literalmente estacionar o seu carro em qualquer lugar não, velho. Principalmente se na época que não tinha trava elétrica. Alarme, meu amigo, era muito difícil também, né? Eu acabei esquecendo também. Alarme era coisa difícil, coisa de carro de playboy mesmo, né? Muito difícil na época, né? Então você tinha que ter muito cuidado para estacionar seu carro, né? E na época não tinha esse negócio de sulfilme, né? Esse negócio de sulfilme apareceu lá por dos anos 2000, né? Era carro de gente mafioso, né? Na época, assim, mafioso, gente da Polícia Federal. Era uma coisa assim, quem tinha, né? A galera tinha medo de gente, né? Hoje em dia é uma coisa meio bananizada, né? E a galera não liga muito, né? Isso faz, hoje em dia, dizem que faz mais atrapalhar do que ajudar, né? Ter isso, filme preto no carro, né? Então vamos continuar aqui o relatório aqui do carinha. São todos carros fáceis de vender inteiros ou aos pedaços e podem ser desmanchados rapidamente. A Polícia do Rio está organizando batidas nos locais mais visados pelos ladrões, com base nas informações do computador.
Esta blitz foi feita em Itaguaí, a 60 quilômetros do Rio. Os policiais fizeram barreiras nas 5 estradas de acesso. Praticamente fecharam a cidade. É a segunda blitz desse tipo em menos de um mês. Da primeira vez, os policiais prenderam 8 pessoas por porte ilegal de arma. Recuperaram um carro roubado e conseguiram salvar o dono, que estava sendo mantido dentro do automóvel como refém. Os policiais revistam os carros suspeitos, verificando principalmente se o número do chassi não foi modificado. Não é fácil encontrar um carro roubado, porque os ladrões estão se sofisticando cada vez mais. As quadrilhas já conseguem falsificar uma das últimas invenções da indústria automobilística para evitar roubos: a etiqueta destrutível, que se rasga se alguém tenta mexer nela. Você vê que a polícia tinha muita dificuldade ainda, né, de conseguir recuperar um carro roubado, né. Bom, eu falo até sim aqui no Ceará, né, aqui no Ceará, as pessoas estão mais aglomeradas aqui em Fortaleza, né, e nas regiões metropolitanas de Sobral, né, e de Juazeiro, né. Por causa disso, né, muitos carros quando eram roubados aqui no Ceará também, né, eles iam para o interiorzão aqui no Ceará, né, para o interiorzão, e nunca mais você vê esse carro de jeito nenhum, porque não tem, a fiscalização até hoje, infelizmente, é inexistente, né, você vê muito carro sem capacete nos interiorzão. Não sei como é que é aí nas outras regiões do Brasil, mas aqui no Nordeste é muito comum você ver cidades inteiras assim, a galera andando de moto sem capacete, sem nada, e isso é um grande risco, né, você cair, você é caixão ali na hora, meu irmão, não tem isso não. E você vê que até os ladrões estão tentando se sofisticar, né? Fazendo etiquetas autodestrutíveis, né? Essa etiqueta era uma novidade, né? Ela foi lançada já no meados dos anos 89, 90, assim, em vários outros casos, né? E é engraçado também que a polícia ela não mostrou que o Opala era difícil de roubar, né? Infelizmente não mostrou, porque o Opala era um carro muito fácil de roubar, né? Você sabe, quem tem um Opala sabe, né? Que você não precisa dar chave para ligar o carro também, né? Você não precisa. Tem lá uma travazinha, né? Você aperta aqui e o carro liga na hora mesmo, dependendo de qualquer versão, né? Você não precisa dar chave para roubar. O Opala também, na época, era um carro muito fácil de roubar, viu? Engraçado que a polícia não comentou isso também, né? Acho que depende de cada ladrão, né? Acho que cada carro é cada carro, né? E você vê como era a etiqueta, né, tá entrando na moda, né, e até os ladrões tá querendo sofisticar a falsificação de etiquetas autodestrutíveis, né, que hoje em dia é mais comum, né. Hoje em dia é inexistente, né, casos que ladrões queiram adulterar a etiqueta, né. Eles simplesmente desmancham o carro, né, porque é difícil você conseguir esquentar um documento de um carro roubado, né. Então vamos continuar aqui vendo a reportagem. Neste carro, o perito descobriu que o terceiro número, o 9, foi adulterado. Na verdade, era um 8. Quando leva um carro, um ladrão pode cometer 2 tipos de crime: o roubo ou o furto. O roubo acontece quando ele usa violência contra o motorista. O ladrão aponta uma arma, fere ou até mesmo mata para levar o carro. Este tipo de crime acontece com mais frequência nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Os ladrões agem quando o motorista está próximo ou dentro do carro, chegando em casa, parado em um sinal de trânsito ou saindo de um estacionamento. Desse jeito, você vai quebrar o porta-malas do Fiat 147, meu irmão. Mais cuidado aí, meu irmão. É assim mesmo, né? Anos 90 é coisas únicas que existem, né, meu irmão? Os furtos acontecem com mais frequência com carros estacionados perto de lugares muito movimentados, como restaurantes, bares, cinemas e boates, principalmente nas noites de sexta e sábado. Nesse tipo de crime, o ladrão não usa violência. Ele aproveita que o motorista não está por perto para levar o carro. Muito interessante, né? Você vê que os ladrões eles roubavam mais ou menos na cara dura, né? Como hoje, assim, né? Eles roubavam literalmente o carro em restaurantes, em bares, em cantos movimentados, né? É muito interessante, né? Hoje em dia é mais comum os caras roubar em cantos que é menos movimentados, mais escuros, né? Cantos estranhos em si, né? Na época dos anos 90 você vê que os caras roubavam na cara de pau mesmo, né? No canto escurão, era muito fácil, né, velho, de roubar o carro nos anos 90, né? Complicado na época, né? Não existia trava, não existia muito patrulhamento ostensivo na época, né? Literalmente, o que eles faziam era furto, né? Eles roubavam literalmente sem o dono saber, né? O dono só ia perceber horas depois quando voltasse de um cafezinho ou para uma festa, né? E voltava e ver lá, tinha roubado o carro em si, né? Que era o pior dos casos, né? Ou um dos menores, né? Quebrado o vidro e roubado o rádio, né? Complicado aí, né? Vamos continuar aqui vendo essa reportagem, tá ficando cada vez mais interessante, né, velho? Veja agora como agem os ladrões. Estes 3 homens fazem parte de uma quadrilha que furta toca-fitas. Primeiro, eles verificam o Voyage, mas não se interessam pelo carro. O homem de camiseta azul vai em direção a outro automóvel, enquanto 2 ladrões ficam observando à distância. O homem de camiseta azul leva exatamente 1 minuto para entrar no Opala e pegar o toca-fita. Eu tava dizendo, né? O Opala, meu irmão, é um carro muito fácil de roubar, velho. Era batata, né?
Você vê, né, que o ladrão não roubou o carro em si, né, que era mais fácil ainda, né, ele simplesmente levar o carro, né, e ir embora e desmanchar mesmo, simplesmente isso, que o Opala na época era carro de luxo, né, ainda, né, é um carro muito fácil de desmanchar, né, desmanchar, simplesmente esquentava o documento e vendia, né, por um preço exorbitante na época, né, que era inflação ainda, né, ia ganhar uns bons trocados na época, né, ele roubou simplesmente os rádios, né. Na época tinha na moto também a fama dos rádios retrátil, não, os rádios que saíam assim na mão, né? O cara parava o carro no canto, eu vou botar uma foto aí. Eles pegavam um rádio, celular na mão e iam pros cantos, né? Era um rádio, eu não consigo, nunca não peguei essa era, né? Do rádio retráteis, que se chama assim, né? O rádio mala, né? Um negócio assim. É uns rádios muito interessantes na época, né? Para tentar inibir, né? O roubo de veículo, né? De rádio, né? Mas mesmo assim não adiantava, né? Quando o cara queria levar o carro, né? Não tinha o que fazer, né? É complicado na época mesmo, né? Você vê que na época era um breu medonho mesmo, os caras ficavam olhando mesmo, porque na época não existia isso filme, né? Como eu comentei, né? Não existia isso filme. Isso filme era carro de importado, carro da PRF, né? Polícia Federal aí. Era uma coisa inexistente nos anos 90, né? No começo dos anos 90, né? Que se passa em 1991, né? A reportagem. Faz tudo com muita calma. A rua é movimentada, mas ninguém percebe. Na saída, ele ainda tem o cuidado de verificar se a porta ficou bem fechada e depois vai embora tranquilamente. Mais adiante, o ladrão foi preso por policiais que acompanhavam a nossa equipe. Ele mostrou que entrou no carro usando uma chave micha que abre a porta de qualquer automóvel. Mas na maioria dos casos, os ladrões costumam quebrar o vidro do carro para levar o toca-fita. Meu filho, você vê que a galera quebrava a ventoinha, né, a ventarola, né, ou ar-condicionado de pobre dos anos 90, né, carro que não tinha ar-condicionado, você ligava a ventarola, né, e você literalmente recebia ar fresco instantaneamente, né. Literalmente as empresas hoje em dia não usam mais esse método, né, ventarola, né, que é uma moda que existia, né, em carros praticamente dos anos 80, 70 e 60, até os anos 90, metade por aqui, né, existia carro com ventarola, né, hoje em dia ainda é existente, infelizmente diz que é corte de custos, né? Eu acredito que seja mesmo, né? E dizem também para inibir roubos, né? Eu duvido, acho que é mais corte de custos mesmo, né? É uma moda que infelizmente morreu e acho que só vai ficar nos anos 90 mesmo, essa moda de ventarola, né? A janelinha do ar-condicionado de pobre, né? Se voltasse essa moda hoje em dia seria uma coisa bem interessante, né? Mas é coisa dos anos 90, né? Vamos continuar vendo aqui essa reportagem. Prova disso é que as oficinas especializadas em trocar vidros ficam cheias no sábado e na segunda-feira. Esta aqui, na zona sul do Rio, atende mais de 100 motoristas nesses dias. A todo instante chegam carros com vidro estilhaçado e painel quebrado. Todos os toca-fitas foram furtados na última sexta-feira. Alguns motoristas que estiveram juntos na sexta se reencontram no sábado com o mesmo problema. Roubaram o nosso também, em frente ao teu restaurante. Esse é o dono do restaurante. Você vê, né? Todo mundo está dentro do mesmo barco, né? E os ladrões roubavam rádios, né? Rádios era como fosse uma coisa mais fácil de trocar, né? Por coisas ilícitas, né? Que a galera sabe o que é. Não sei se eu posso falar aqui no YouTube, né? Mas isso não é o foco do canal, né? Você vê que também a nostalgia da época, né? Você vê Gol Quadrado, Fiat Uno, Escort, é, Santana, Monza, Opala, né? Literalmente eram carros muito fáceis de roubar de verdade. Você via como esses carros eram fáceis mesmo. E fazia o que? Quebrava os painéis, né? E roubava os rádios, né? Na época, por isso que hoje em dia, na época, você não vê carros com rádios originais, né? Na época, né? Porque era muito difícil já, né? Que quando a pessoa comprava um carro, né? Na concessionária, um rádio já era caro, né? Para se instalar em si. Imagina você criar arrumar um rádio original, né? Para colocar no carro novamente. Era quase impossível, né? Era muito caro, era difícil de arrumar. E literalmente era isso que acontecia, né? Ficava com prejuízo medonho, né? Quebrava o para-brisa, quebrava o vidro da porta, né, velho? Era um prejuízo imenso, né? Literalmente era que fazia vidros, né? Literalmente assim, automotivo, né? Ganhou, ó, milhões com esse inusitado problema, né? Urbano que existia na época dos anos 90, né? Para evitar os roubos e furtos, a polícia dá os seguintes conselhos: não estacionar o carro em lugares escuros, não estacionar todo dia no mesmo lugar, não estacionar em lugares distantes do cinema ou restaurante onde o motorista vai, usar trancas e alarmes, o ladrão prefere o carro menos protegido, não entrar na garagem se houver alguém estranho por perto.
e não ficar muito tempo dentro de um carro parado. Pessoal, na época a polícia já indicava e hoje é a mesma coisa, se repete, né. Faça esses conselhos, né. É uma coisa que eu acho interessante, né, porque alarme e trava é uma coisa difícil de ter em carro na época, velho. Até em concessionária era difícil você ter como opcional, você tinha que colocar em alguma oficina especializada, velho. Era dificílimo ter carro com trava e alarme. Eu dou um exemplo, assim, como o Monza e o Opala, ele tinha versões que tinham, né, alarme, isso não dá para negar, tinha. É aquele alarme magnético, né, você passava a mão aqui e travava o carro, né, você tinha que ligar o carro e aí, assim, o alarme desligava oficialmente, né. Mas uma tática muito fácil de ser, negada, né, anulada também, né, anulada, assim, como posso dizer, e os ladrões levavam o carro, né, literalmente, né, era complicado na época, né. E é isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho. E esse aqui foi o minha comentário, né, sobre essa reportagem, né. Eu acho interessante os carros na época, né, a vestimenta, né, coisas dos anos 90, né, coisas que hoje em dia não existe mais, né. Então se inscreva no canal, ative o sininho e me ajude a criar mais conteúdos automotivos sobre os nossos clássicos de 4 rodas, né. Fui.